todos, obrigado por estar assistindo ao canal. E a aula de hoje é para atender uma demanda. O que é uma boa postura? Bom, dentro dessa problemática postural, é muito natural que se alguém escuta senta direito, fica em pé direito, as pessoas se posicionam de forma ereta. Todo mundo sentado direito tenta ficar ereto numa situação vertical. Só que direito, vertical, não exprime o ergonômico, não exprime uma capacidade de eixo. Foi desenvolvida uma linguagem por mim chamada EPP, Estruturação e Percepção Psicomotora, onde o professor mediador ele ajuda o aluno, o instruído, a achar um eixo corporal, sentado ou bípede, perante a gravidade, embasado na coordenação motora fundamental. Eu tenho falado nas aulas que o esqueleto, o corpo humano, é uma obra que vem sendo impressa e reproduzida há milhares de anos, mas nós não somos robôs, cada um tem sua particularidade, sua dimensão, sua especificidade. Mas existe um problema, é que a gente molda a postura de forma tônica. Achar o eixo demanda um conhecimento de coordenação motora das partes corporais para que você perceba o que é o eixo organizado, tanto de bípede quanto sentado. Muito bem, só que estar parado, fazer um eixo, estar imposto numa posição elevada, organizacional perante os ossos e os músculos, é disfuncional, no sentido de movimento. Então a gente está sujeito a acidentes temporários, dores, lesões, amputações, e a vida tem uma série de modificações, ficamos mais altos, engordamos, emagrecemos, ficamos mais velhos, enfim, o corpo está o tempo inteiro se modificando, então como achar um padrão de postura? Então dentro dessa problemática que existe o EPP, Estruturação e Percepção Psicomotora, onde a gente, dentro daquele momento que aquele corpo permite, a gente tenta encontrar um eixo de coordenação motora de base para a função, ou seja, dos ossos para os músculos. Os músculos, eles são a peça-chave de toda a problemática, porque é nos músculos que está caracterizado o sentir. Veja bem, se você vai espirrar, soluçar, dar um sorriso, ou até mesmo fazer uma expressão de dor, dentro de uma maturidade ou de uma treinabilidade é possível inibir essa resposta. Se a gente for dar um riso e não for um momento, a gente contrai a mandíbula, faz um rosto firme, espástico, e o sorriso não vem no músculo. Então a gente não sente o riso, a gente neutraliza o riso. Assim, quando uma vontade enorme de espirrar, muitos conseguem neutralizar, desorganizar aquele estado de tensão e inibir o espirro. Se é saudável ou não, a partir do momento que toda aquela organização muscular, hormonal, ela é percebida, nós podemos inibir ou deixar vir nos músculos. As emoções, quando a gente inibe a musculatura, a emoção que está surgindo, ela perde a sua maior sustentação, que são os músculos. Então, quando a gente consegue neutralizar o comando muscular voluntariamente, a gente inibe também um pouco aquela emoção, ela é perdida, ela é diminuída. Portanto, muitos de nós às vezes mantemos posturas rígidas, porque ela é a correta, mas ela está sendo gastando energia. Por que uma postura onde os ossos deveriam estar fazendo o papel de sustentação estão sendo feitos pelos músculos? Por que aquele músculo está sustentando o que o osso deveria estar fazendo empilhado, neutro, equilibrado? Mas é que a nossa mente é voltada para se esforçar. Muitos de nós, educadores físicos, o nosso ensinamento para vocês, alunos, é sempre colocado: esforce-se, esforce-se, esforce-se. E o esforçar faz com que a gente fique muitas vezes grosseiro. Notem, se eu seguro uma espada e pousa uma mosca na ponta dela, eu não percebo a diferença de peso. Mas se eu estiver segurando uma pena e pousar uma mosca, talvez eu sinta o peso, porque foi diminuído a grosseria e potencializado a sensibilidade. Então, o gesto de facilitação, quando a gente conhece a coordenação e o movimento, ele passa a ser suave, sutil e não grosseiro, espremido ou esforçado. Na verdade, tudo aquilo que nós fazemos com grande esforço
é porque nós estamos usando pouca técnica, pouca perícia. Às vezes é comum dizer nas artes orientais, nas artes marciais, nós crescemos ouvindo que homens muito esforçados são tecnicamente pouco favorecidos. Porque os tecnicamente super favorecidos fazem com pouco esforço, fazem parecer ser fácil. Essa é uma dilema. Então, facilitar o gesto é modificar o hábito. Veja, se a gente já predetermina que um gesto ele é esforçado, é preciso do esforço, então vencer aquela malha tônica para que haja uma facilitação muscular é muito difícil. Notem que surfistas e skatistas que têm aquilo organizado, já têm a coordenação organizada, eles não se esforçam para fazer algo que é difícil, porque o corpo é facilitado, não há um medo, não há espasticidade, não há rigidez, há uma fluidez. Conhecer a coordenação motora, aplicar, deixar os ossos trabalharem e deixar os músculos fazerem o movimento é mais desenvolvido do que sustentar posturas tensionadas pelos músculos para que dê suporte. Na verdade, estamos esmagando a articulação, estamos aumentando o processo de compressão e corporificando uma camada tônica que vai ser difícil de mudar. O sistema nervoso ele tem uma característica muito peculiar. Nós não conseguimos fazer uma ação e a sua oposta ao mesmo tempo. Ou a gente faz algo agonista ou antagonista, ou gargalhamos ou choramos, ou sorrimos ou ficamos tristes. Os opostos no corpo são muito difíceis de fazer, são quase impossíveis de fazer agudamente. Portanto, toda essa organização que chega, hormonal, muscular, para que seja exposto um gesto, para que seja corporificado uma emoção, ela demanda uma organização muito grande, como um espirro, é difícil inibir isso. Só o hábito de refinar, de tornar leve, é que vai fazer com que haja pequenas mudanças. Perceber as posições. É preciso dar uma estudada na parte motora do corpo. Eu deixei uma playlist de estruturação e percepção psicomotora, que de um modo geral faz um apanhado geral das partes corporais, das articulações, para que fique mais fácil a gente perceber a relação de eixo. Eixo é quando a gente faz a ergonomia de uma posição sentada ou bípede. Só que a gente não vive estático. A gente precisa do movimento. E conhecer o movimento de base para a função vai proporcionar com que a gente desloque aquela peça com suavidade e não com hesitação, com contrariedade tônica, com muito esforço. A premissa de que muito esforço gera resultado. Muito esforço gera tensão e desgaste. Então, eu desenvolvi essa linguagem chamada estruturação e percepção psicomotora, que não é nada mais nada menos do que uma ferramenta que guia os movimentos de base para a função da coordenação motora fundamental. E aí, extraindo disso, as posturas emocionais, o gesto emocional, os porquês. Por que deixar um peito muito grande, umas costas grandes, um braço armado, um abdômen definido? Por que espremer o corpo? Para que será que a gente constrói um corpo desse jeito, se na hora de usar a coordenação não sai? Ele vira uma grande malha tônica de repressão do movimento suave. É muito natural que quando formos expressar os nossos emoções e sentimentos, fique potencialmente exagerado, sem que possamos dimerizar isso. Não é um problema ter muita força ou pouca força. É o problema quando a gente não consegue dimerizar, dimensionar o ato de muita força na hora da necessidade e um ato de baixíssima força, né? Na verdade. Então, bom, era isso que eu queria explicar para vocês. Eu gostaria que vocês estudassem, vissem a estruturação e percepção motora nessa playlist e praticassem diariamente algum exercício, algum movimento, sem contrariedade, com favorecimento, entendendo o gesto, percebendo a beleza do movimento, desconstruindo o sistema tônico, o sistema cerebral, o sistema de prisão muscular. Tá legal, gente? Muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando. Curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal e até breve. Muito obrigado.